do Salmo 27. Salmo 27. Vamos ler o que diz aqui a santa, pura palavra de Deus. Salmo 27. Último versículo, versículo 14. Nós vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler? Por irmão, escolhe alguém aí do teu lado. Escolhe quem estiver perto de você. Olhe para essa pessoa e diga assim: espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Hein? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode dizer glória a Deus? Curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco, Deus. Fala através da pregação desta palavra, Senhor. Estamos aqui hoje, reunidos neste lugar, sedentos, famintos para ouvir tua voz. Nós te damos graça, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Queridos, este Salmo 27 é um salmo de Davi. E é importante nós falarmos que o salmo é de Davi. É importante porque quando você atribui um salmo a Davi, ou a qualquer outra pessoa, você atribui um texto a alguém, você entende que aquilo que foi escrito, você entende que aquilo que foi colocado naquela palavra, naquele texto, naquela música, naquela poesia, aquilo existe toda uma construção, existe todo um contexto por detrás. Então, o que eu queria encontrar é essa. Pelo contexto da história de Davi, que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido. Quando você entende a vida de Davi e você vê o que ele escreveu, você entende que somente alguém como Davi poderia escrever isso aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém, queridos? Eu já tive a oportunidade de escrever algumas coisas. As coisas que eu escrevo, ou as minhas pregações, eu só consigo pregar da maneira que eu prego, eu só consigo escrever da maneira que eu escrevo, eu só consigo falar das coisas que eu falo, por causa das minhas experiências com Deus, por causa das minhas experiências de vida, por causa da minha construção familiar, os problemas que eu tive na minha família. Eu só consigo pregar o que eu prego, eu só consigo falar as coisas que eu falo, porque eu tive toda uma construção por detrás de mim. Então você lê um texto, um salmo como esse, e você entende que o salmo foi escrito por Davi. Quem assinou o Salmo 27 foi o Davi. Você entende que ele só escreveu isso, ele só teve condição de escrever o que ele escreveu por causa da construção familiar, intelectual, religiosa, toda a construção dele de vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tudo que nós falamos, existe um peso. As coisas que nós falamos, a maneira que nós nos expressamos, quer dizer muito. Quer dizer tudo aquilo que nós já passamos em nossas vidas. Tá certo? Então, às vezes você ouve um jovem pregando, você vê, por exemplo, no meu caso, né? Por que o pastor prega dessa maneira? Foi o estudo, foi a faculdade? Não foi isso. Foi as minhas experiências de vida. Foram as coisas que eu passei durante toda a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Davi passou por muitas coisas. E este Salmo 27 fala de situações difíceis da vida. Davi fala um pouquinho dos problemas
Os problemas mais comuns do cotidiano de qualquer pessoa, rico, pobre, independente se ele mora num lugar nobre ou se ele mora num bairro simples, todos nós passamos por isso. Ele apresenta nesses 14 versículos problemas do cotidiano. A impressão que dá quando ele fala deste salmo é que ele não está falando dos problemas de um administrador, de um rei, não. Ele está falando de pessoas como eu e você. Ele está falando de pessoas que passam por situações das mais normais da vida. Nós que servimos a Deus, independente que se você serve a Deus ou não, independente se você frequenta aqui ou frequenta alguma igreja, independente disso, todos nós passamos por situações como essas que Davi apresentou aqui neste salmo. E por que eu li só o último versículo? Porque no último versículo ele faz uma análise de todos esses problemas. E no último versículo ele mostra a maneira, a forma que nós temos para superar todos esses problemas da vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele apresenta 3 pontos aqui que eu quero pregar nessa noite. Versículo 14, ele fala o seguinte: que é necessário esperar, é necessário ter ânimo e é necessário fortalecer o nosso coração no Senhor. Repita comigo: esperar. Mas fé, diga assim: esperar. Ter ânimo e fortalecer o coração. Amém? Parece a mensagem ficar mais simples ainda. Parece a minha pregação ficar mais acessível a todos. Vamos pensar em algumas situações que Davi apresenta neste salmo. Quer ver um exemplo? Versículo 1. Primeira coisa que Davi fala no versículo 1, ele faz uma reflexão sobre o medo. Ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Ele pergunta: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A primeira coisa que ele faz é pensar sobre a questão do medo. Ele fala que Deus é uma luz. Eu imagino que Davi lembra de quando ele era muito criança, quando ele entrava num lugar escuro, a insegurança que ele sentia. Porque quando você está num lugar muito escuro, não é que você tem medo de escuro, não é isso. Mas quando você está num ambiente muito escuro, como que você anda? Você anda muito devagar, você anda apalpando as coisas. Uma coisa é você entrar na tua casa e tudo apagado na tua casa, você consegue andar na tua casa. Quando você acorda de madrugada, às vezes, para ir lá tomar Coca-Cola na geladeira, né? Ou água, misericórdia. Tenho um sério problema com Coca-Cola, irmãos. Estou pensando em ficar até alguns dias na chácara para me libertar desse mal, né? Mas quando você acorda de madrugada, você começa a andar na tua casa, é uma coisa. Você sabe que aqui está o sofá, você sabe que aqui está o móvel, você sabe que aqui está, sei lá, a mesinha de centro da tua sala, você sabe que aqui tem um não sei o quê. Você consegue andar na tua casa você anda. Agora, de repente, se você for na casa de alguém, tiver tudo escuro, você vai ficar inseguro para andar. Quem entendeu? Diga amém. E Davi fala de uma insegurança. Davi fala de uma insegurança aqui no versículo 1. Ele fala de uma insegurança muito grande. Ele fala: quando eu me sentir inseguro, quando eu estiver andando em lugares que eu não conheço, quando eu estiver passando por situações que eu nunca passei antes, Deus será a minha luz. Não vou precisar ter medo, não vou precisar me preocupar quem eu vou encontrar na frente, porque o Senhor, além de ser a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Não recearei o que o homem pode fazer contra mim. A primeira questão que nessa noite o Senhor está falando comigo e com você é sobre o medo. Você não precisa ter medo, você não precisa se sentir seguro. Deus, Ele é a tua luz, Ele é a tua segurança. Não temas, porque o Senhor, Ele está contigo para te dar vitória. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Ele faz uma segunda reflexão aqui. Ele vai no
bem rápido assim, para dar tempo de falar bastante. O 2, ele fala que os adversários dele, que os inimigos dele vão tropeçar e vão cair. Quem entendeu? Diga amém. Os meus inimigos, eles vão tropeçar. Eu imagino que Davi via, ele observava como os inimigos passando na frente dele, tomando a frente no lugar dele. E Davi dizia o seguinte: não tem problema, eles podem até na minha frente, só que eles vão tropeçar e vão cair. E não é que Davi estava aqui dando uma praga para eles, não é isso. Não é que Davi estava dizendo: eu vou amaldiçoar meus inimigos, não é isso. Só que Davi conhecia um Deus justo. E Davi falou: eles podem ir até na minha frente, só que lá na frente eles vão tropeçar e vão cair. Porque Deus, ele é justo. Às vezes na nossa vida a gente tem experiências dessas, de pessoas passarem à nossa frente, de pessoas passarem por você e te atropelarem na vida, e você com muita dificuldade se levanta. Só que lá na frente você vê que os que desejaram mal, os que prejudicaram você, tropeçaram e caíram, não permanecem de pé. Amém? Se tem alguém tentando te destruir, se tem alguém tentando te trapacear, se tem alguém tentando tomar a tua frente, fica tranquilo, a justiça vem de Deus. Põe na mão do Senhor. Deixa quem quiser passar e zombar de você, deixa quem quiser tomar o teu lugar, vai tropeçar e vai cair, porque o nome de Deus será glorificado e exaltado através da nossa vida. Quantos podem aplaudir e adorar o Senhor essa noite? Aleluia! Mais forte as palmas. Amém? Davi fala do momento que ele passa no versículo 3. Eu acho tremendo esse versículo 3. Ele fala: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Sabe o que Davi está dizendo aqui neste salmo? Ele está dizendo o seguinte: ainda que eu me veja cercado de situações difíceis, o grande problema nosso é achar que Deus não permite nós entrarmos na fornalha de fogo. Não se engane. O grande defeito nosso é achar que Deus não vai permitir entrarmos dentro de uma cova cheia de leões famintos e nós entrarmos ali sozinhos. Nosso erro é achar, o nosso grande erro é achar que na nossa casa não vai ter problema. Seria mais ou menos eu dizer para os nossos pastores, se eu tivesse aqui uma reunião de pastores, é achar que as nossas igrejas não vão passar por lutas, é achar que na nossa vida nós não teremos nenhuma situação difícil. Davi falou: não importa, não é se uma pessoa ficar contra mim, é se um exército se acampar ao meu redor, não importa, se tiver ali 200 homens armados apontando as armas para mim, não importa, eu não temerei. Não importa se os problemas vierem na minha vida, não importa se uma guerra se levantar contra mim. E nós vivemos, nos nossos dias de hoje, nós vivemos verdadeiras guerras. Quem entendeu? Diga. Nós vivemos uma verdadeira insegurança. Nós saímos de casa inseguro, saímos para trabalhar inseguro, levamos o filho para a escola inseguro, vivemos uma vida, irmãos, totalmente difícil. Os meus filhos são crianças ainda, mas eu imagino os pais que estão aqui, que têm filhos adolescentes. Eu imagino como fica a cabeça do senhor, da senhora, quando o teu filho sai de casa e fala que vai na esquina. Eu imagino como que fica a tua cabeça. Eu tenho 2 crianças, mas eu sei que eles vão ser ainda adolescentes, e vai chegar um dia que eles vão dizer: pai, olha, eu vou sair, e como que eu vou ficar? Nós vivemos uma verdadeira guerra, nós vivemos uma verdadeira pressão, irmãos. E sabe o que Davi está dizendo? Que isso é normal, que isso é comum, que acontece mesmo. É pressão de um lado, é pressão de outro, é problema daqui, é problema dali. Se resolve uma coisa, daqui a pouco vem um outro problema. Você tampa aqui um negócio, daqui a pouco no outro lugar dá problema. Só que Deus, Ele está contigo nesta guerra. Não importa a pressão, não importa se você está cercado de problemas, não importa
Se você está cercado de